Fala, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola mais uma vez para falar sobre as equipes do Nordeste. Eu sou Bruno Moura e estou vindo aqui em mais um Nordeste em Foco para conversar com vocês. De prima, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o joinha aqui para você poder fortalecer um pouco aqui o nosso conteúdo e também ativa o sininho, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, beleza, galera? De primeira, né, já pra gente entrar no assunto de vez, eu quero pedir desculpa ao pessoal também que eu acabei esquecendo de comentar dois jogos no último vídeo. O primeiro, a vitória do Sampaio Corrêa, né, na segunda-feira. Eu fiz o vídeo na terça, aí acabei falando de alguns jogos e tal, esqueci de falar desse jogo. O Sampaio venceu a equipe do Figueirense por 2-1, jogo de virada lá no finalzinho, né, jogo heróico da equipe do Sampaio, que é um jogo que mostra que o Sampaio tá na briga pra ser um dos times pra subir. O jogo de quem quer subir mesmo. Uma vitória no finalzinho assim, né, nesse sentido aí. Então, parabéns à equipe do Sampaio, já pedindo desculpas também. Vamos falar agora dos jogos a partir da terça-feira, né, que foram os jogos que eu fiquei de comentar aqui com vocês. O primeiro deles, pela Série B, o Confiança venceu a equipe do Cuiabá. Cuiabá já em queda livre, né? E o Confiança querendo colar nos times lá de cima. Já tá com 32 pontos a equipe do Confiança, né? Tá coladinho ali com o CRB, 2 pontos abaixo do CSA. Então o Confiança tá na briga. Não tá morto ali não, não é aquele time de meio de tabela não, tá? Querendo colar nas equipes lá de cima, em uma, duas rodadas de bons resultados aí. Confiança pode sim colar lá no topo da tabela. Outro jogo, a vitória do CSA em cima da equipe do Operário. Vitória heróica da equipe do CSA, uma expulsão absurda no Pimpão. Prejudicou o jogo completamente da equipe do CSA, mas no segundo tempo inteiro, né, sem o Pimpão, ele foi expulso praticamente no último lance do primeiro tempo. Passou o segundo tempo quase todo com um jogador a menos, mas foi heróico. Jogou muito bem ali, conseguiu um pênalti em cima do Paulo Sérgio. Eu até na análise do jogo falei que foi um pênalti que não era para expulsão, só que tinha um detalhe no que eu falava. Para evitar a dupla punição, o pessoal diz que não é para expulsar, né, como quando é o último homem. Só que a regra diz que se a bola não tiver em disputa, se não houver possibilidade de disputa de bola, é para expulsar sim. Então o jogador, me corrigindo, né, me corrigiram aqui, um colega aqui nos comentários me corrigiu, era para ser expulso sim, pelo que fala a regra, certo? Então, vitória mais do que merecida aí do CSA, foi heróico, foi supremo no jogo, né? E conseguiu vencer o Operário, que dificultou bastante a partida, mas o CSA conseguiu aí ficar a 3 pontos, né, do G4, então tá muito bem a equipe do CSA. Outro nordestino que jogou na terça-feira foi o CRB, que foi derrotado pelo Brasil de Pelotas. Levou 2-0, conseguiu diminuir, mas não foi o suficiente aí para conseguir um empate ou a vitória. Era um jogo para o CRB vencer, né, pelo que o Brasil de Pelotas apresenta aí, pela posição dele na tabela de classificação. Não teve mais jogo de nordestino na terça-feira, então vamos para quarta-feira, mais conhecido como anteontem. Pela Série A a gente teve o jogo da polêmica Ceará e São Paulo, inclusive vou deixar o linkzinho aqui nos cards, né? Não sei qual lado que fica, toda vez eu me perco, mas o Ceará e o São Paulo empataram em 1-1 com aquele lance polêmico do VAR, e eu fiz um vídeo lá no Espaço da Bola Debate falando um pouco tanto sobre esse lance quanto sobre a minha opinião pelo VAR, né, o árbitro de vídeo que tem causado tantas polêmicas, até com erros grotescos como que a gente viu nesse jogo de hoje, jogo de quarta, mas que fique claro que o gol foi bem anulado. O Pablo estava impedido no lance de antes. Eu explico um pouco mais dessa situação nesse vídeo aqui do VAR, certo? Então acessa o vídeo aqui do nosso canal Espaço da Bola Debate, aproveita, se inscreve lá no nosso Espaço da Bola Debate, que eu trago sempre assuntos bem aleatórios sobre aí o futebol, debate sobre o mundo da bola. É bem interessante aí, eu convido vocês a acompanharem. E pela Série B na quarta-feira também a gente teve Náutico e Vitória empatando em 0-0, dois times lá na parte de baixo da tabela. Não pude acompanhar esse jogo, mas pelo que eu vi nos comentários, foi um jogo bem fraco tecnicamente das duas equipes. Nessa quinta-feira a gente teve o Fortaleza empatando em 1-1 com o Goiás, e era um jogo que era para o Fortaleza vencer. O Goiás conseguiu abrir um placar no lance lá de vacilo da equipe do Fortaleza, só que o Goiás também era perigoso. O Fortaleza levou um gol ali, um belo passe também, né, nas costas da zaga. O Fernandão recebeu a bola em projeção e só fez o gol lá, né? Bela jogada também da equipe do Goiás.
Mas o Fortaleza, depois disso, martelou, tentou ir para cima, tentou conseguir fazer gol e não conseguia. Conseguiu no segundo tempo fazer um gol, fez outro lá também, só que foi anulado por impedimento, mas pelo posicionamento do Fortaleza na tabela, por jogar em casa e pelo Goiás ser um adversário que é o lanterna, o último colocado da competição, era para o Fortaleza vencer esse jogo. Mesmo assim, o Goiás dificultou bastante a partida e o goleiro Tadeu fechou o gol, né, da equipe do Goiás, salvou em diversas oportunidades. E eu quero destacar também a Copa Sul-Americana, que eu já pulei até aqui, né? Porque a Copa Sul-Americana, aqui no tablet que eu uso para ver os jogos, ela não está fixada como uma das favoritas. Acabei de fazer isso, né? Então, não foi nem na quarta, esse jogo foi na terça-feira. Jogo do Bahia contra o Santa Fé. Bahia venceu por 1-0 e largou na frente aí nesse duelo pela Copa Sul-Americana. Eu até esqueci de comentar desse jogo também aqui no vídeo da terça-feira, porque realmente eu me passei aqui nessa questão aqui das competições favoritas. Mas o Bahia aí na Copa Sul-Americana venceu, né, e segue vivo aí na disputa por uma briga na próxima fase. E agora a gente já pula para os jogos dessa sexta-feira. Tem alguns nordestinos jogando pela Série B, né, jogos que ainda vão acontecer. Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas. Esse jogo aí é até difícil a gente dizer que é um empate, não, é vitória do Sampaio. Joga em casa com o Brasil de Pelotas, um time que está lá embaixo na tabela, então vitória do Sampaio Corrêa. Time que quer brigar para subir não pode perder ponto num jogo desse. E o Confiança enfrenta o Cruzeiro fora de casa. Confiança tá crescendo na tabela, mas o Cruzeiro também. O Cruzeiro vem numa boa fase, conseguindo bons resultados. Então, resultado difícil aí para a equipe do Confiança. Fosse para apostar em uma vitória de algum dos dois, apostaria na vitória do Cruzeiro. Só que eu acho que o Confiança, pela fase que tá, pode buscar um empate nessa partida aí. Voltando aqui, então, a gente tem nesse sábado mais partidas acontecendo. Pela Série A, a gente tem o Santos enfrentando o Sport. Coitado do Sport, eu acho que mesmo o Santos não tá tão bem assim, né? Mas eu acho que vence essa partida. O Santos está ainda brigando pelas primeiras colocações, não é um time lá do topo da tabela, mas está brigando aí pelas primeiras colocações. O Bahia recebe o São Paulo brigando sim pelas primeiras colocações, e aí deve buscar ser superior, deve buscar vencer essa partida. Só que o Bahia é um time que às vezes consegue enjoar os jogos, né? O São Paulo às vezes também vacila, então eu aposto no empate dessa partida aí pela Série A. Então creio numa vitória do Santos e no empate entre Bahia e São Paulo. Pela Série B, no sábado, também a gente tem o CSA enfrentando a Ponte Preta, duelo direto na Série B pelas primeiras colocações. O CSA, eu creio que, por jogar bem em casa, por estar vindo até numa boa fase, vem empolgado, tem o desfalque do Pimpão, mas eu acho que o CSA pode sim vencer essa partida, tem chance. O Fortaleza vem com desfalques também, então eu creio numa vitória do CSA. Eu acho difícil, mas eu creio. Vitória e CRB, pela fase dos dois times, o CRB é favorito. Só que o Vitória joga em casa, vai querer dificultar a partida. Mesmo assim, eu creio que não vai conseguir uma vitória, não. Eu acho que até o empate nesse jogo aí, duelo entre nordestinos. Juventude e Náutico também para encerrar a rodada. Na noite desse sábado, o Juventude brigando pelas primeiras posições e o Náutico colocado lá na zona do rebaixamento. Vitória do Juventude, eu acho que não foge muito disso aí, não. No domingo não temos jogo. E aí eu posso até usar esse espaço do domingo para fazer o vídeo aqui, né, que eu faria na segunda de manhã. Posso fazer até nesse domingo. Então eu ainda vou decidir se eu faço até live. Posso até fazer uma live, nunca mais eu fiz, né, para falar dos nordestinos. Ou um vídeo mesmo, normal. Mas vamos ver aí como é que a gente desenrola. Eu acho que eu vou fazer esse vídeo no domingo mesmo, que aí eu já falo de todos os jogos, já falo de tudo da segunda-feira. Deixo livre aí a segunda-feira para fazer só o pré-jogo do CSA. Vamos lá. Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Fortaleza, nono colocado, 29 pontos. Aí segue mais um pouco abaixo o Bahia em 12º com 28, um ponto a menos. E já naquela posição aí, perigando, né, o Ceará com 26, 15º colocado. O Sport com 25, 16º colocado. Detalhe, o Vasco tem um jogo a menos que os dois. Se vencer, ultrapassa os dois. O Vasco está no Z4 com 24 pontos. Se vencer, vai a 27, passa o Ceará e o Sport.
e ainda cola ali na equipe do Bahia. Então, situação bem perigosa aí para Ceará e Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Série B, então, Sampaio Corrêa é o terceiro colocado da competição com 40 pontos. Segue logo atrás o Juventude com 37 e Cuiabá 37. Então o Sampaio ainda está numa situação até tranquila dentro do G4, né? Mais uma rodada, pelo menos eu acho garantido aí. E tem um jogo para vencer também, né? Para se distanciar desses times que estão fora do G4. Descendo um pouco, a gente tem CSA, CRB e Confiança bem coladinhos. CSA e CRB daqui a pouco, até na terça-feira, fazem o clássico, né? E aí vai ser um pré-jogo especial. O CSA, 34 pontos, oitavo colocado, e está a 3 pontos de entrar no G4. Tem um duelo direto contra a equipe da Ponte Preta. A Ponte Preta está com 36, 2 pontos a mais que o CSA. O CSA vencendo pode ir a 37, cola de vez no G4, ultrapassa a equipe da Ponte Preta, né, inclusive. Então é um jogo bem importante para a equipe do CSA. Logo atrás tem o CRB com 32 e o Confiança com 32. Duas equipes que ainda estão vivíssimas na competição, podem buscar aí se aproximar do G4, aproximar dos primeiros colocados. Lá para baixo aí agora a gente tem dois times que estão em uma situação mais complicada. O Vitória tem 26 pontos, está fora da zona do rebaixamento, mas está em a primeira posição fora da zona. Apesar disso, tem uma distância de 5 pontos para o Náutico, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe do Náutico com 21 pontos, né? Precisa de uma campanha de recuperação bem interessante aí para poder escapar da zona de rebaixamento. Eu quero trazer um detalhe para a equipe do Cuiabá. Não é nordestina, mas é uma equipe que está lá em cima na tabela, só que vem caindo aos poucos. Como foi a equipe do Paraná no começo? O Paraná era uma da equipe que despontou lá como primeiro colocado, né? Parecia que ia brigar para subir pelo título, já está em 13º, 29 pontos. Está a 8 pontos agora do G4 e 8 pontos também do Z4. Então, eu acho que o Cuiabá também está em uma queda aí, né? Perdeu o treinador e acabou que a equipe do Cuiabá está numa situação já mais, não difícil, né? Mais preocupante. Porque, olha só, nos últimos 5 jogos, o Cuiabá só fez 4 pontos. De 15 só fez 4. Nos últimos 10, o Cuiabá só fez 9. De 30 só fez 9 pontos. Então o Cuiabá está numa situação bem preocupante na tabela de classificação. Está caindo aí e esse é uma situação interessante para CSA, CRB e Confiança que estão buscando se aproximar. Se o Cuiabá continuar nessa decadência, pode ser que os times consigam ultrapassá-lo e aí é menos um rival direto para brigar pelas primeiras posições. Então fica esse detalhe também na Série B. E rapidamente vamos passar pela Série C, que vai ter os jogos agora nesse final de semana, né? Não teve nenhum no meio de semana. Rapidamente aqui, não muda muita coisa não. Santa Cruz classificado 36, Vila Nova 27, Remo 27, Paysandu 25, Manaus 23. Jacuipense 21, Ferroviário 19, Botafogo 19 e 13, 17, faltando 2 rodadas aí. Tá praticamente definido, né, já a classificação da Série C. Santa Cruz já classificado e Imperatriz já rebaixado. Fica só briga, eu acho que para cair aí, né, e pela última vaga, eu acho, da zona de classificação para a próxima fase. Mas não acho que deva mudar muita coisa não aí na Série C. Pena que só temos um nordestino, né, que já está classificado e que está brigando aí efetivamente pela classificação. E aí já temos um nordestino rebaixado e os outros vai ser outro nordestino, né? Falta definir quem é. Então pena aí, a Série C foi ruim para os times do Nordeste esse ano, mas eu acho que o Santa Cruz pelo menos pode brigar aí pelo acesso. Gente, um abraço a todos, agradeço a presença de vocês aqui no nosso canal, pedindo para se inscreverem de novo, tá? Deixar o joinha aqui no nosso canal e um grande abraço para todos, até a próxima. Tem pré-jogo do CSA ainda hoje, beleza? Um abraço aí para vocês e até a próxima. Valeu, gente!